Jesus já chegou, depois que eu saí naquela hora, foi para abrir o portão, já chegou. Ele agora chega cedo. A semana passada ele Eu vou entrar com uma palavra, viu, pastor? Tá? Você está ouvindo o programa Dias Melhores com o pastor José Marconi. Em momento de ministração da palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, né? São 17 horas, 13 minutinhos. E como fazemos sempre, né, aos domingos, nesse horário, a gente ministra a palavra de Deus e depois fica com tempo hábil ainda para o momento de ouvir algum hino ou de pedido de oração. E a reflexão. Hoje pela manhã eu estava estudando, lendo na palavra de Deus, né? Em João capítulo 11, tem um texto que é muito conhecido, que é intitulado por A Ressurreição de Lázaro. João capítulo 11. E no capítulo 11, no versículo 15, diz: Por vossa causa alegro-me, por não ter estado lá, para que creiais, mas vamos até ele. Esse texto, em outra passagem da palavra de Deus, Jesus diz: Bem-aventurado é vós que não vistes tais coisas e crestes. Esse Lázaro, poucas pessoas é citado como amigo de Jesus. Ele é amigo de todo mundo, né? Jesus é o bom amigo. Mas a palavra de Deus pouquíssimas vezes dizia que alguém era amigo de Jesus. Tem o João, o discípulo amado. Mas Lázaro, a própria palavra de Deus diz que era amigo de Jesus. Amigo é próximo. Amigo conhece a voz, conhece o pensamento. Hoje a gente está vivendo um mundo midiático, né, da internet, do WhatsApp, do Instagram, né? Se tira foto, vai para o restaurante, se tira foto do sanduíche com milkshake para provar que é uma coisa, penso eu, até exagerada, né? Tudo esconde. E foram perguntar a uma pessoa ilustre se ele seguia outra pessoa mais ilustre ainda. Aí ele disse: sigo. E a pessoa falou assim: mas ele não lhe segue. E essa pessoa ilustre disse: realmente ele não me segue não. Quando ele quer falar comigo, ele liga no meu telefone particular. Olha só, porque amigo não é aparência. Amigo é de verdade. E Jesus aqui, na palavra de Deus, trata como Jesus sendo amigo de Lázaro. E não foi assim. Então amanheceu o dia, depois de 100 anos, tudo normal, e Lázaro morreu. Não é assim. Entendeu? Tem até um hino que diz: Lázaro está enfermo, a quem tu tens tanto amor. Então Lázaro adoeceu. E se aqui em João Câmara, né, acontece alguma coisa lá no Turrião, um pouquíssimo tempo, independente de internet, sei lá o que foi, porque o povo anda. Daqui a pouco fulano sabe acolá, depois fulano sabe acolá. As notícias andam, né? Anda a galope. As notícias andam. Então, certamente, Deus sabia que era um amigo de Jesus, um judeu que estava doente. Então, Deus sabia e Jesus sabia. O texto diz que Jesus sabia. Ele diz uma hora, ele dorme, aí ele disse: não, o senhor disse que dorme. Ele disse: não, de fato ele morreu. Jesus sabia. Jesus sabe. A pergunta aqui é: mandaram recado, mandaram alguém com bilhete, mandaram informar, por que é que Deus não fez nada? Por que Jesus não fez nada? Porque assim, ele amanheceu, quem sabe, uma dor, daqui a pouco começou a puxar de uma perna, daqui a pouco não podia se sentar, daqui a pouco estava deitado.
E o fato é que, em todo esse momento, creio eu, que a família pedia uma resposta de Deus, uma intervenção de Deus. Creio eu que ele pedia uma resposta de Deus. Creio eu que ele sabia que Jesus é Deus, então mesmo sem Jesus estar fisicamente perto dele, ele sabia que levando a voz aos céus, Jesus poderia vir. Mas não houve essa resposta. Então, por que não veio a resposta e às vezes não vem a resposta na nossa vida nos momentos de maiores adversidades? Por que quando a gente acha, não, isso tem que acontecer hoje e Deus não responde, é porque eu não tenho fé, é porque eu não estou indo no culto, é porque eu não estou indo na missa, é porque o que está havendo? E a resposta é que as coisas de Deus não são da maneira que a gente compreende. Mas uma coisa é certa, as coisas de Deus são maiores e melhores do que a gente consegue até imaginar. Em Efésios, capítulo 3, eu já abri aqui bem em cima, diz, Efésios, capítulo 3, versículo 20, Efésios, capítulo 3, versículo 20, aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age. O tempo está no presente. Não é que vá agir. O poder de Deus age em nós. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Então a gente não compreende porque nós não conhecemos. Por isso que às vezes a gente não entende o porquê das coisas. Das mais simples às mais complexas. A gente não sabe a resposta, mas Deus compreende e conhece. E nele está o poder, que não é que vai chegar na nossa vida. Esse poder já está estabelecido em nossa vida e vai se manifestar na hora apropriada, segundo a sua boa vontade. E fiquei refletindo na palavra. Quando José, vou citar alguns personagens da palavra de Deus. José é uma pessoa que ele procurava fazer o que era correto. Um judeu também, hebreu, né, judeu. E procurava fazer o que era correto. Filho de Jacó. Então, quando ele caiu dentro do poço, os irmãos jogaram ele dentro do poço, certamente José orou a Deus. Certamente José clamou a Deus. Ele não tem um lugar mais embaixo do que no fundo do poço. Então ele olhava para cima e via os céus e sabia que Deus estava naquele lugar. Naquele momento não houve resposta para a vida dele. Então era alguém desprestigiado, alguém que não estava na atenção de Deus. Mas na frente ele é vendido como escravo em um mercado. Então às vezes a gente é insultado, né? A gente é ofendido na nossa decência, na nosso orgulho, na nossa honra. Então esse homem orou no mercado, olha, eu estou sendo vendido como mercado. E não houve resposta de Deus para a vida de José. Quando ele foi para uma casa, ele procurou fazer o melhor que ele sabia fazer, e quem é bênção em todo lugar que ele chegar. Meu nome é José. E eu já cheguei em lugares, só para... Poderia citar muitos testemunhos na minha vida. E eu cheguei num certo lugar e estava muito seco e eu criava os carneiros lá. E eu falei, ele disse, não chove não? Ele disse, não chove não. Eu digo, chove. Não chove, chove sim, vamos orar. E não é porque haja santidade na minha pessoa suficiente para mover os céus. É porque eu sei e creio e conheço o poder de Deus que opera em minha vida e em tua vida.
E o fato é que passou-se o tempo, quando chegou a época da chuva, caiu uma chuva e eu fui lá no restaurante dele, eu digo, tu viu? Ele disse, é que às vezes todo ano tem isso, dá essa primeira chuva que é para enganar, aí pronto, é essa e tchau. Aí no outro dia choveu de novo, no outro dia de manhã eu fui lá. Eu digo, tu viu de novo? Ele disse, pois é, rapaz, é um negócio esquisito, né, que choveu, rapaz. E aí, eu sei que uma semana depois, no domingo, eu fui almoçar lá no restaurante dele. Eu disse, tu viu? Ele disse, para, pastor, não fica perguntando mais não, eu vi. E choveu, ficou em tempo de romper aqueles diques ali em Barreira, aqueles diques de Camarão. E eu andava todo dia ali no caminho de Macau Barreira, e estava vendo a hora romper de tanta água, entendeu? Porque houve um tempo que desabou. Foi tanta chuva lá naquela região que desabou por dentro da cidade e rompeu em direção à praia. Hoje ainda tem um canal lá. E ele disse, não, pastor, não venha mais não, porque o poder que opera em nós. Então, Deus se agrada quando encontra fé na terra. Não estava beneficiando a mim em particular, mas o nome dele estava sendo glorificado, né? Então, José, ele foi colocado na cadeia. Injustamente. Levantaram uma calúnia, um falso. Então ele clamou a Deus. Às vezes você tá pleno de razão, você está coberto de razão, você está correto, você anda correto, você é honesto e praticar uma desonestidade terrível e você quer se desalentar contra Deus, não se preocupe, porque está aqui, eu estou citando um exemplo agora. Então chega uma hora que ele encontra um copeiro e um padeiro lá e diz, olha, quando você estiver na frente do rei lá, se lembre do meu nome. Quer dizer, ele queria pelo menos, padeiro que eu saiba, na cozinha do palácio. Copeiro que eu saiba, lavando os copos na cozinha do palácio. Ele queria pelo menos entrar pela porta dos fundos, pela porta da cozinha, pela porta dos serviços, pelas portas de quem não é conduzido em honra. E não estou falando da profissão, a profissão, e eu sei do que eu faço, porque eu já trabalhei de tudo que você possa imaginar na minha vida. Já trabalhei na selva, já trabalhei no meio do oceano, no mar, nas plataformas, já trabalhei no meio da selva amazônica, já trabalhei limpando fossas, já trabalhei, até entrar no Serviço Público Federal, trabalhei em tudo que me oferecia, e parabéns a você que trabalha, porque isso é um mandamento de Deus, viu? É bênção. Teve a pandemia e houve essa resistência de apertarmos as mãos, né, devido às questões sanitárias da pandemia, mas eu nunca fui num lugar para alguém estar desgotando uma fossa e eu chegar e a pessoa vai apertar a mão, aí oferece o cotovelo, né, como forma de, porque está com a mão suja, e eu não quero saber não, eu pego na mão, entendeu? O cara está com a mão melada de graxa, de óleo, seja lá do que for, eu pego na mão. A questão sanitária da Covid foi que nos resguardou a termos esses contatos mais próximos, mas está saindo em nome de Jesus, viu, essa pandemia. Então, José, ele chorou na cadeia, chorou na casa, chorou no poço, chorou no mercado, não tinha resposta e ainda queria entrar pela porta do fundo. Só que o que Jesus queria para a vida dele e o que Jesus quer para a tua vida, o que Deus quer e tem para a sua vida, é maior e melhor do que aquilo que você consegue imaginar. O poder de Deus é tão extraordinário que ele vê lá na frente. A gente acha que, se não foi dessa maneira que eu compreendo, descanse no Senhor. Descanse em Deus. O que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é muito mais do que você consegue compreender, que é além da nossa capacidade de compreender. E eu sei que você é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem discernimento. Mas nem toda a tua inteligência é capaz de compreender as coisas maravilhosas que Deus tem para a minha vida e para a tua vida. E o fato é que aonde ele esperava entrar pelas portas do fundo, ele entrou pela porta da frente. Ele foi colocado em lugar de honra. Tem um outro homem que orava 3 vezes ao dia. É porque eu oro muito, pastor, e a resposta não chegou. Diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E o judeu, quando se ajoelha para orar, não é aquela oração que o cara vai passando na carreira e se ajoelha na porta da igreja, fala o nome do pai, faz carreira e já acabou a oração. O judeu, quando se ajoelha para orar, é para orar, entendeu?
Fica lá e vamos falar com o Papai do Céu. Então ele orava 3 vezes ao dia. E acontece uma situação na vida dele, coloca ele em um poço cheio de leões. Se ele orava 3 vezes ao dia, eu creio que nessa noite ele deve ter orado 30. O leão, houve resposta da parte de Deus? Não podia dizer, por que Deus não pegou e não deu uma desmaiada naquele leão? Aí, né, de manhã, aí pronto, ele já estava mais, podia pelo menos dormir, né? Que já era abafado, escuro, úmido. Mas os leões perceberam algo que eu e você, às vezes, o nosso olho não consegue perceber. Que o leão da tribo de Judá está do nosso lado. Então não temos a quem temer quando Cristo está do nosso lado, mesmo que a gente não veja. Mas eu não estou vendo a resposta. Isso não tira Jesus do teu lado. O fato de você não estar recebendo a resposta que você está precisando ou querendo, porque há uma diferença do que se quer. A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Às vezes a gente quer alguma coisa e não vem na nossa vida porque Deus conhece o teu amanhã e Ele te ama. Deus te ama, Jesus te ama. E às vezes tem caminhos que parecem de vida, a Bíblia diz. Mas o final dele é de morte. E não estou falando de morte física, parar de respirar. É morte de projetos, de coisas maravilhosas que poderiam advir e por uma coisa que eu quero, entendeu? Eu vou dar um exemplo, nada contra, eu andei de moto a minha vida inteira, mas a pessoa quer comprar uma moto e depois vai andar bebendo em cima da moto e acontece acidente de moto. Moto é um veículo que ele depende do equilíbrio humano. Né? Ele depende do equilíbrio humano. Você tem que estar 2 pneuzinhos, né? Como o Oliveira está falando aqui. Então você tem que estar muito bem equilibradamente interiormente para andar em cima de uma moto. Então se qualquer coisa desvirtua o teu equilíbrio interior, é um risco. E às vezes você não conseguiu comprar aquilo, mas é Deus te guardando. Isso vai impedir de você ter sua moto de maneira alguma, porque Deus vai dar a moto, a melhor moto, para você trabalhar, para você fazer seus afazeres, para ter seu lazer, mas de uma forma que não te traga um prejuízo, né? Então Deus tem todo o domínio. E Lázaro estava nessa situação, né? Jesus, Lázaro, aquele que tu tem ouvido, aquele que tu tem acompanhado, daquele que tu tem amado, o fim que eles queriam para aquele momento não era adequado para a grandeza do que Deus tinha para a vida de Lázaro. Se a resposta de Jesus tivesse sido antes, esse evangelho não tinha chegado a nós. Esse histórico de fé, essa declaração maravilhosa que Jesus faz, aonde ele se pronuncia como sendo ressurreição e vida. Né? Lá em Ezequias tem um texto que chama-se O Vale de Ossos Secos. E é muito esquisito aquele texto, porque num vale é um espaço lá aberto, no meio de 2 montanhas, e tem uma grande quantidade de osso, então prevê uma batalha naquele lugar. Um exército lutou naquele lugar. E um exército de Deus. Às vezes uma família inteira é de Deus. E a batalha se levanta e houve clamor daquele exército? Houve. Aquele exército inteiro deve ter clamado. Cadê Deus? E a guerra comendo, e faca, e tiro, e lança, e espada, e as coisas acontecendo. Então, se Deus tivesse ajudado naquela guerra, da forma que aquelas pessoas queriam, esse evangelho não tinha chegado até mim e a você. Esse testemunho, para falarmos hoje, não tinha chegado até mim e a você. O que foi que Jesus disse a Lázaro? Eu sou a ressurreição e a vida. Então aqueles ossos lá que disse,
orou a Deus, nenhuma oração que se faça a Deus é jogada no esquecimento. O tempo de Deus não é sujeito à relatividade, não está sujeito ao subir e descer do sol, ao movimento de rotação e translação da Terra. O tempo de Deus é o tempo da eternidade. Então, tua oração está sempre patente aos olhos de Deus. O que você ora está sempre presente aos olhos de Deus. O teu louvor continuamente está na presença de Deus. E a resposta de Deus virá. Então, aquele monte de osso, no final do texto, diz que se levantou um grande exército. Então, eu tinha razão quando eu pensei que era uma batalha mesmo. Levantou um grande exército. Então, às vezes, as coisas vão a uma situação tão extrema. Não quer dizer que não venha a resposta de Deus. O correto é que a resposta de Deus virá. E quando virá, virá levantando um grande e forte exército. Ele é aquele que faz nova todas as coisas, né? E Deus, Ele conhece o final das coisas antes delas acontecerem. Por isso que a palavra de Deus diz, o final das coisas está em Eclesiastes 7, né? O final das coisas é melhor. Por quê? Porque Deus conhece o final das coisas. Ele tem um domínio, o poder que opera em mim e em você, que foi o texto que nós lemos no começo, providencia para que o final seja absolutamente segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isaías 46:10, né? E Deus, esse texto é maravilhoso porque pouca gente fala desse texto, mas só para eu fiz questão de anotar. Geralmente quando eu estou assim em filmagem ou rádio, eu vou fazendo menção da palavra, mas não faço a leitura. Mas esse aqui eu vou ler porque é algo tão poderoso para a tua vida. Isaías 46, Isaías 46, sou eu que anuncio o fim desde o princípio. Ele tem o domínio, sabedor, e ele declara, e aquilo que ele preparou para a minha vida e para a tua vida, você entendeu? A Bíblia diz que ele escreve a história da minha vida e da tua vida. Sou eu que anuncio, sou eu que declaro, sou eu que falo o fim, o princípio, desde o começo e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Você entendeu como Deus te conhece? Você entendeu como o seu problema não é alheio ao conhecimento de Deus? Você consegue compreender nessa tarde de domingo que Deus está acompanhando o seu caso e que Ele tem um final reservado, e esse final é bom, porque Ele é bom, o poder que opera em nós é bom. O texto falou, sou eu que digo e sucederam. O que Deus diz acontece. O que um político fala, às vezes acontece, às vezes não. O que um mercadante, né, um comerciante fala, às vezes é verdade, às vezes não. O que um apresentador fala, às vezes é verdade, às vezes não. Mas a palavra de Deus diz que o que ele fala acontece. Sou eu que digo, a minha palavra subsistirá. E realizarei toda a minha vontade. Não a vontade transitória, né? A gente, no momento da aparência, tudo é belo, né? Quando a pessoa se arruma de noite, tudo é lindo, né? Todo mundo bonito, vestido e é tudo arrumado. Na aparência, vá na vaquejada, no canto assim. Menina, é todo mundo bonito, mas Deus é quem sabe o que é melhor e o que é que tá. E Ele não quer uma alegria de um chiado, uma tampa de garrafa. Ele quer uma alegria duradoura, né? A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor não acrescenta dores. Amém? As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Então, guarda essa palavra no seu coração. Isaías 46, versículo 10. Deus conhece, Ele declarou ao meu respeito, a teu respeito, e vai acontecer, né?
Então, Lázaro passou por todas essas coisas, né? Começa a se sentir esquisito, uma tontura, lá vai, acamado e morto. E se a história tivesse havido uma intervenção ali, como eu falei, nas missas não iria falar que Deus é ressurreição, porque não tinha a história de Lázaro para contar e servir de testemunho para a minha vida e para a tua vida. Olá, Érica, que Deus abençoe. Ela me chama pastorzinho, né? Desde que ela era infantil, pequenininha. Hoje ela é mamãe. A Érica, essa outra sobrenome Vicente, que Deus abençoe, viu? Lázaro estava morto, mas Deus foi glorificado com Lázaro vivo. A palavra de Deus diz: os vivos te glorificarão. Amém? Deus sabe, Ele tem poder, Ele é a ressurreição e a vida. Descansa no Senhor. Jeremias capítulo... Deus é tão maravilhoso que até quando Ele parece que está longe, Ele está perto. Jeremias capítulo 23. Prometo que eu não vou fazer muita leitura. É porque é algo importante para a minha vida e para a tua vida. E é bem facinho, que eu gosto do 23, por causa do Salmo, é Jeremias 23, 23. Entendeu? Diz assim: sou eu apenas de perto, não sou Deus também de longe. Então, o fato de você não estar vendo Deus, que Ele continua Deus. Por você não enxergar Deus no teu lado, não quer dizer que Ele não continue Deus. Deus continua Deus, e Ele diz que não te deixarei. Ele diz mais: não te desampararei. Amém? Jeremias capítulo 23, 24. 23 e 23, 24. Tenho ouvido o que diz o profeta e profetiza, né? Pode alguém esconder-se em seus esconderijos sem que eu veja, diz o Senhor? Pode alguém se esconder de Deus? Da mesma forma que a gente não pode esconder os nossos pecados de Deus, não tem como a gente esconder as nossas lutas de Deus. Tem lutas que a gente carrega sozinho. Você não tem nem com quem compartilhar. Deus está vendo. Deus está acompanhando. E Deus trará resposta. Deus trará resposta. Então, às vezes, na vida profissional, Pedro era um pescador profissional, filho de um pai profissional, o avô, né? Jonas profissional, pescador profissional, e foi pescar, não pegou uma tainha para o almoço no outro dia. Pense numa pescaria. Eu já pesquei muito na minha vida lá em Barra Tabatinga, de vara, né? E já puxei muita rede de arrasto. Já morei em Barreira, né? E a minha vida inteira, mais de 30 e tantos, 35 anos, eu em casa lá em Barra Tabatinga, então conheço bem as coisas do mar. E já trabalhei no oceano, lá eu pescava nas plataformas, né? Então eu conheço. E é muito frustrante um pescador profissional. Não é qualquer coisinha que foi pegar ali com um bambuzinho, não. É Pedro, o profissional do barco. Devia ser o barco mais top que tinha. Entendeu? Porque ele tinha um estaleiro da família, né? O avô era pescador, o pai pescador. Devia ter uma quantidade de barco bom, rede boa, a água era boa, o remo era bom, mas não deu peixe. Um judeu, será que ele não orou a Deus? Será que ele não chamou? Se ele tivesse pego o almoço daquele dia, ia ter esse milagre para a gente comentar hoje à tarde. Se Deus tivesse respondido: ó Deus, manda pelo menos a tainha do almoço amanhã. Tinha sido um dia qualquer, mas não impediu de manhã bem cedo. Sabe quem estava na praia? Jesus. Sabe quem está aí com você? Jesus. Sabe quem vai na tua atividade amanhã, segunda-feira? Jesus. Sabe quem está com você nessa peleja que você vai enfrentar? Jesus. Sabe quem dá vitória para a minha vida e para a tua vida? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor. Tem o poder que opera, segundo essa palavra que a gente leu, opera bem, opera bom, coisas boas em minha vida e em tua vida. Amém? Então o que acontece de manhã? De manhã Jesus chega e se dá esse texto chamado
pesca maravilhosa. O que é que valeu mais para aquele homem? Uma tainha que ele queria de noite ou um barco quase não chegando na beira da praia de tão cheio que estava? E tem uma coisa, não afunda. Porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. Amém? Então, o que foi mais importante no caso aqui? Esperar a hora certa e Deus chegar com aquilo que ele realmente era para chegar na vida dele, né? E nada é nada, né? Ele pegou nada. Mas o que Deus tinha para a vida dele era um barco cheio. E é isso que nós profetizamos na vida dos ouvintes da 89 nessa tarde, né? Um barco cheio de bênçãos da parte de Deus. Diz em Atos que Paulo, como eu falei, alguns textos que eu estou falando, um texto, outro texto, Paulo, ele foi no navio e começou a pregar. O povo do navio não queria acreditar. Paulo era judeu, ele ouvia Deus. A Bíblia diz que nada acontece sem que ele fale com seus profetas. Paulo era profeta de Deus, homem de Deus. Um homem que tinha amor por Jesus, andava com Jesus, falava com Jesus, Jesus falava com ele. E ele pregava no barco, ninguém dava a menor atenção. Ele disse, o barco vai afundar. Ele sabia que o barco ia afundar e o povo nem se importou. Não é assim a terra, houve tanto aviso, vai cair uma doença no mundo, o povo ria, escandalizava, saía arrastando Jesus. Repara se esse ano teve Jesus arrastando na Marquês de Sapucaí. Repara se teve arrastando lá a imagem de Jesus. Repara se tem gente fazendo coisas com as imagens de escultura no meio da rua esse ano. Tem não, sabe por quê? Porque deu medinho, porque Deus é poderoso, viu? Falar e ridicularizar para fazer ibope na mídia é uma coisa. Agora, quando a mão pesa, aí é outra coisa. Então, o barco afundou e eles foram parar numa ilha. Essa ilha de Malta, o cara diz, Pedro foi para a ilha de Malta. Pode parecer uma coisa comum. Não. É uma ilha de bárbaros. Não tem os bárbaros, aquele do filme que você assiste, aquele povo bruto que vai na marreta e no machado? Entendeu? Pois é. Tipo uns links da vida aí. Bruto, bárbaros. Então ele começa a pregar naquele canto e ninguém dá atenção. Mas a Bíblia diz que esses sinais seguirão aos que crerem. E ele está lá e faz uma fogueira e Paulo vai pegar uns gravetos para botar na fogueira e vem uma serpente, aquela da tipo Nádia, aquela serpente que você conhece lá do Oriente. Um troço daquele mordendo uma pessoa, não dá 40 minutos, o cara já começa a inchar, necrosar, aí depois dá colapso na corrente sanguínea e para tudo e tchau. Pronto, talha tudo e ali já era. Entendeu? Mas com Paulo não foi assim. Mordeu, ele pegou, sacudiu, a serpente caiu dentro do fogo. E a Bíblia diz que quando eles viram isso, mudaram a maneira de enxergar e compreender as coisas. Disse, não, agora a gente vai acreditar no que ele fala. Amém? Tem gente que é assim. Tem uns tomé da vida. Deus disse no início da pregação hoje, bem-aventurado, que eu li, né? Que você não estava precisando estar lá em Lázaro para saber que ele é a ressurreição na vida. Ele disse, bem-aventurado, você é um abençoado que não precisa estar lá vendo um milagre lá para acreditar que eu tenho o poder de fazer milagre, para acreditar que eu estou acompanhando, para acreditar que eu tenho o poder de mudar. Tenha chegado no estágio que tenha chegado. Independente do estágio que tenha chegado, Deus reverte. Não tem lei de física, da química, da bioquímica, da ciência que Deus não consegue reverter, porque os átomos, os prótons, qualquer substância que compõe a outra substância está sujeito à vontade de Deus. Então, ele joga a serpente no fogo e imediatamente as pessoas, diz o texto, você pode olhar lá, viu? Em Atos capítulo 20, diz que os bárbaros imediatamente começaram a acreditar. Então, o Paulo ele não queria agradar ele mesmo. Ele queria... às vezes a gente se acha tão merecedor das coisas, né? Eu peguei aqui essa semana. O próprio Jesus teve a humildade de dizer, contudo que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Paulo queria fazer a vontade de Deus, né? Hoje a gente... Se fosse, eu fico imaginando, viu, Oliveira? Se fosse hoje Paulo pregando e a serpente mordesse,
Ele já ligava o celular para tirar no Instagram, ele disse, olha a foto, olha a serpente, devo morrer em 20 minutos, mais ou menos. Olhei no Google aqui, diz, olha, tá dizendo aqui que em 15, 20 minutos a minha vista começa a escurecer. Aí já bota no grupo, peço oração no grupo, porque olha a serpente, aí tira foto com a serpente, um sorriso, né? Aí mostra a serpente, será? Aí bota a interrogação, se der 15 likes, eu deixo morder o outro dedo, né? Assim, hoje em dia, Paulo queria agradar a Deus. Paulo queria que o nome do Senhor fosse glorificado. Sabe por que tem coisas que vêm na minha vida e na tua vida? Para o nome dele ser glorificado. Ontem eu falei, meu cachorrinho fugiu. Deus foi glorificado, porque João Câmara é grande. A caminhoneta estava... Eu não saí na caminhonete, ninguém vai procurar um cachorrinho daquele tamanho numa caminhoneta. Não tem como, tem que ser de pé. E eu já não tenho essas idades, de noite. E assustado. Aí você fica assim com os olhos arregalados, a boca aberta e corre para um lado e corre para o outro. E perguntando... Primeira coisa que eu vi, como Deus me ama, daqui a pouco já tinha 3 motoqueiros andando atrás de mim, sem nem me conhecer, para procurar o cachorrinho para me ajudar. Olha aí o que é que Deus faz. A outra, lá perto